Sejam bem-vindos para mais um vídeo da série de vídeos que a CIPA está produzindo nesse ano de 2021. Dessa vez, a nossa convidada é a Ana Paula de Tolvo Miranda Moleiro. Ela é técnica de segurança do trabalho na USP desde 2010, formada em biomedicina e tem especialização em entomologia médica pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Vamos chamar aqui a Ana Paula. Bem-vinda, Ana Paula, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente que agradece da CIPA e os funcionários da Prefeitura do Campus também, que vão poder aprender bastante aí com esse nosso bate-papo. Bom, você é formado em biomedicina e especialização em entomologia. Isso, é entomologia médica, né? Que são os insetos de interesse médicos, assim, os que causam doença. Isso, a gente tem um grupo, né, que são dos carrapatos, né, que é um grupo bem diversificado, com muitas espécies, né, e que causam doenças Bacana, conhecidas, assim, para o ser humano e para animais, né. bacana. Era isso que eu ia te perguntar. O carrapato ele causa doença, a gente sabe que no ser humano, né? E uma das mais graves que a gente vai conversar acho que a febre maculosa, certo? Sim, sim. Ele produz essa doença e outras doenças em outros animais também. Sim, o carrapato ele pode transmitir doenças tanto para o ser humano quanto para animais, né? No ato da alimentação dele, que é principalmente de sangue, né? Que ele faz a hematofagia, ele acaba transmitindo alguns micro-organismos que podem ser vírus, bactérias, fungos e causar doenças para quem ele se alimentou, né? Que pode ser uma pessoa ou um animal. Certo. E isso daí, assim, em áreas rurais como é o campus da USP, né? Daqui de Ribeirão Preto, acontece com uma certa frequência essa questão de aparecerem os carrapatos e com isso também pessoas picadas e às vezes até infectadas com a febre maculosa, né? Isso é uma coisa normal? Como é que é? O que acontece é que o carrapato, ele tem um ciclo, né? Então, em algumas épocas do ano, que inclusive é essa época que a gente está, né, é o época, final da época de seca, tudo a gente encontra as fases iniciais do carrapato, que são de larvas e ninfas. E isso propicia a infestação. A pessoa não vê, ela acaba sendo picada, fica com esse carrapato aderido ao corpo por um tempo maior do que se fosse com um carrapato adulto, né, que ela já consegue enxergar, e acaba adquirindo algumas doenças caso o carrapato esteja contaminado. A gente tem que deixar claro isso, que o carrapato tem que estar contaminado para transmitir algum tipo de doença para a pessoa. Tá, então não é porque eu tive uma picada de carrapato, por exemplo, achei um carrapato na minha perna, por exemplo, não significa que eu vou ficar doente por causa disso. Não, não significa. O carrapato, ele tem que estar contaminado com algum tipo de micro-organismo. Aquele micro-organismo tem que entrar em contato com a pessoa, no caso que ele está picando, tem que ter um certo tempo de picada para que a quantidade de micro-organismo possa causar doença na pessoa. E a gente sabe que a maioria dos carrapatos que a gente encontra não estão contaminados. E, assim, eu acho que a preocupação maior aqui no campus, e a gente é a febre maculosa, então a gente sabe que a maioria, a grande parte que foram pesquisados ainda não é encontrada a bactéria, né, que a Rickettsia nele. A gente está vendo aí uma imagem, né, do carrapato, assim, eu acho que em várias fases da vida dele, né? Sim, sim, o carrapato ele tem várias fases da vida, né? Quando tem a fase de ovo, né, que ele é colocado no ambiente, depois ele vai para uma fase de ninfa, que é praticamente imperceptível, né, a olho nu. A diferença da fase de ninfa para a fase de larva, que é a próxima fase, vocês podem ver que a ninfa tem 3 pares de patas, a fase larval tem 4. E depois o carrapato adulto, que tem o macho e a fêmea. Tá, eu acho que a gente tem uma imagem aqui também que mostra o tamanho real, mais ou menos um comparativo aqui, né? Acho que nas Isso fases aqui mostra, iniciais. né, essas fases.
para você ver que a diferença dos carrapatos entre o ovo, né, as fases imaturas que a gente fala, né, que é de larva e ninfa, e já o carrapato numa fase adulta, que ele já é bem perceptível a olho nu. Bacana. E em qualquer fase ele pode infectar não, né? Não sei se chama infectar, mas entrar em contato com o ser humano e em qualquer fase isso pode acontecer? Como é que funciona? Sim, até porque para mudar de uma fase para outra, né, ele precisa se alimentar. Então, quando ele se alimenta, ele pode se infectar. E a partir do momento que ele é infectado, o ciclo do agente que vai causar doença ocorre nele, né, no caso da bactéria, e na próxima alimentação que ele fizer, ele já pode contaminar o hospedeiro. Só tem um tipo de carrapato? São vários tipos? Como é que Não, funciona o esquema? existem muitas espécies de carrapatos, várias, né? A gente conhece algumas, assim, tem os mais conhecidos por nós, assim, no nosso dia a dia, né? Que tem aquele carrapato do boi, que é o pessoal que trabalha com gado ou que já frequentou fazenda, que vê que fica na orelha, assim, do boi, né? Aquele carrapato bem grandão, que é a fase adulta dele, né? Que é o Boófilos. Aí a gente tem o carrapato da orelha do cavalo, também, que as pessoas que andam a cavalo já conhecem, né? Tem o carrapato estrela, que é esse carrapato que todo mundo vê, que a maioria dos lugares é um carrapato mais comum, assim, capivaras, ovelhas, então a gente, que é o Amblyomma cagenense, né? A gente encontra ele com grande frequência, a gente conhece como carrapato estrela. Tem o carrapato do cão, né? Aquele carrapato de cachorro, quem tá em casa, assim, tem cachorros, já às vezes sabe, que sobe até pela parede, é uma das características desse carrapato. Então, a gente tem várias espécies de carrapatos. E todas elas transmitem as doenças? Todas as espécies têm as suas particularidades de doenças, né? Depende do tipo de hospedeiro, depende do que ela se contaminar e do ciclo que ela vai fazer para contaminar ou não com determinada doença. A gente fala muito do ciclo da Rickettsia, né? Que quem transmite muito é o Amblyomma cagenense, que é o carrapato estrela, porque ele tem um tipo de ciclo que a gente chama de trioxeno. Quer dizer, para ele passar das 3 fases de ovo, ninfa, larva e adulto, ele vai precisar o quê? Ele pode usar 3 hospedeiros diferentes. E nessas fases, ele pode se contaminar. Agora, tem tipos de carrapatos que fazem um ciclo monoxeno. Quer dizer, ele faz toda essa evolução desde a fase larval até a fase adulta num único hospedeiro. Então, a chance dele se contaminar e depois passar para outro hospedeiro já é menor, porque ele vai ficar sempre ali se alimentando. Os carrapatos de ciclo trioxeno, não. Ele se alimenta, ele volta para o solo, muda Ah, de tá. fase. Aí ele vai se alimentar em outro hospedeiro, ou no mesmo, se tiver só naquele local, ele pode transmitir, porque ele vai ter essa variedade, né, de alimentação. Então, na realidade, esse que tem o ciclo trioxeno, ele vai infectar um hospedeiro numa fase, aí ele vai para o solo, depois Muda de ele volta para fase. outro hospedeiro, outra fase, volta para o solo 3 vezes, né? Isso, Por e isso cada trioxeno. vez que ele troca de hospedeiro, a chance dele Pegar um ser contaminar um humano aí no hospedeiro meio do novo é caminho. maior. Sim, se ele pega um ser humano, por exemplo, infectou uma capivara, que é o que tem bastante onde tem lago, né? Pegou uma Sim, capivara, caiu no chão para virar outra fase, aí infecta um ser humano, nessa transição pode acontecer dele já estar infectado e transmitir a doença. exatamente. Ele pode se infectar em uma dessas alimentações que ele fizer, ciclo de alimentação. Aí, no próximo hospedeiro que ele for se alimentar, o que pode acontecer? Ele transmitir a doença para esse novo hospedeiro. Então, tem que ter essa grande diversidade de hospedeiros. Se ele se alimentar sempre do mesmo, ficar ali, fazer todo o ciclo, que vai acontecer? Ele não vai, mesmo que ele se infectar, ele não vai transmitir para outro hospedeiro. Esses que Ok. têm esse ciclo trioxeno, a chance é maior. Imagina, igual você falou, grande número de animais no mesmo local. A chance dele se alimentar em animais diferentes é bem grande. Sim, sim.
Uma pergunta, me parece que tem épocas do ano, ou uma época do ano mais específica, que o carrapato aparece e começa a dar novidade, né? Começa a dar trabalho. Que época do ano é essa e por que que isso ocorre? Olha, o que que acontece? Pelo ciclo dos carrapatos, a gente vamos falar no caso do Ambryomycta ginense, que é o carrapato estrela. Pelo ciclo dele, ele tem as fases imaturas, né, de larva e depois de ninfa, a gente pode falar assim, entre março e outubro, por aí, sabe, final de outubro. Aí Uhum. começa a época de chuva, ele já estava na fase adulta. Então, como as fases são imaturas e são muito pequenas, a chance das pessoas adquirirem esse carrapato, ele ficar se alimentando da pessoa e conseguir transmitir alguma doença se ele estiver infectado, é muito grande, porque a pessoa não vê. Às vezes, ela só descobre que ela teve uma infestação de carrapato depois de alguns dias, e já foi o tempo necessário para que ele fosse infectado por alguma doença. O carrapato, na hora que ele pica a pessoa, ele tem algumas substâncias vasoconstritora e, tipo, a pessoa não vai sentir que está sendo picado, porque ele injeta substâncias para que ele consiga sugar o sangue sem que esse sangue coagule. E na hora que ele injeta essas substâncias através, tipo, da saliva dele, nessas substâncias que vão os agentes causadores de doenças, no caso a bactéria. Então, a pessoa vai ficar alguns dias sem perceber esse carrapato, porque essa substância está sendo injetada e ele está sugando o sangue. Só que ele não vai perceber, ele vai perceber depois de alguns dias, que às vezes esse carrapato já nem está mais na pessoa, ele vai perceber a irritação, às vezes uma irritação na pele, uma picada, porque aí já não está mais esse efeito dessas substâncias. Se eu for picado e fui infectado, tá? E como é que quais são os sintomas? O que começa a acontecer com a pessoa que foi infectada pela febre maculosa? O pessoal chama de febre maculosa brasileira, é isso? Sim, a gente chama de febre maculosa brasileira porque tem outras febres maculosas também, febre maculosa das montanhas rochosas, que também são transmitidas por outros tipos de carrapatos. A que a gente encontra aqui, que a gente chama de FMB, né? Febre maculosa brasileira, ela tem alguns sintomas, tipo, muito, eu falo assim, que podem ser comuns a outras doenças. Causa febre, dor de cabeça, calafrios. E aí, depois de alguns dias, pode aparecer algumas manchas na pele. Então, o que é importante? Como esses sintomas parecem com diversas doenças, né? Não tem nada muito característico. O importante é procurar um médico e sim relatar para o médico: olha, eu fui em uma área que pode ter carrapato, mesmo que a pessoa não encontrou carrapato, não percebeu picada, tem que relatar para o médico. E também, se ela estiver picada, também, olha, eu fui picado por carrapato, ou eu estive nos últimos de 2 a 15 dias em alguma área que tinha carrapato. Eu não vi se eu fui picado, mas sempre falar isso para o médico, porque depois tem exames para descobrir, só que os exames ainda são demorados o resultado. Uhum. Então, precisa o quê? Entrar com tratamento. No Tá. caso, é antibiótico. São antibióticos específicos que o médico vai prescrever nesse caso. Então, sempre lembrar, eu não estou passando bem, estou com esses sintomas que pode ser característico de várias doenças, mas falar para o médico se teve em uma área que tem risco de infestação de carrapato, mesmo que não tenha percebido que teve As picada de picadas. carrapato. É importante porque você facilita um pouco a vida do médico no diagnóstico, né? Sim, eu sempre, quando eu falo sobre esse assunto, eu falo assim, gente, o médico não tem bola de cristal para descobrir que você foi fazer um piquenique ou que você foi trabalhar numa área de pastagem ou que você foi pescar. Então, quem que tem que relatar para o médico? Eu falo, é gente, na hora da consulta. Porque os sintomas são mesmo muito inespecíficos. Não tem Sim, nada que sim. falar assim, olha, eu tenho certeza que é febre maculosa. O que vai fazer o médico suspeitar da febre maculosa, no caso, é o seu relato de ter encontrado carrapato em você, de ter sido picado ou de ter frequentado uma área que tenha carrapatos. Sobre a capivara, o que você tem para falar?
Então, a Como que capivara, ela participa desse processo aí? o que acontece? Ela também é infectada ao ser picada por um carrapato que está infectado com a rickettsia. Ela desenvolve também a doença e quando ela está com a bactéria circulando, os carrapatos que picarem essa capivara vão se contaminar. Então a gente fala, quem que é reservatório da doença? É a capivara? Não, é o carrapato. Porque a capivara ela funciona como um amplificador no ciclo. Porque os carrapatos que picarem ela, no período que ela tiver com a bactéria circulando, vão ser infectados. E depois a capivara vai ficar bem, tudo, e não vai transmitir a doença. Tá? Então, a capivara, assim, quem é o verdadeiro reservatório é o carrapato, não a capivara. Sim. O controle que, assim, diminuir a área que ela fica, né, para ela não andar para todos os locais. Que são as cercas que são colocadas. Isso. E aí tem todas as normas, né, como tem que ser feito, a área para elas ficarem, é tudo muito controlado, né. Ana Paula, como é que a gente se previne de ter contato com o carrapato e de tomar uma picada aí? Olha, a primeira coisa, a gente tem que, assim, evitar áreas que a gente sabidamente já foi informado que tem carrapato, né? Tem lugares que são colocados placas, né? A gente tem que evitar essas áreas. Mas, eu estava passeando, ou eu fui pescar, aconteceu, o que eu faço, né? Primeiro, se você vai para uma área dessa, tenta ir com uma roupa clara, tenta se proteger, colocar a manga comprida, calça comprida, diminuir a área que o carrapato pode ter contato com o seu corpo, tá? E tentar evitar essas áreas, mas tem algumas condições que a gente não consegue, e mesmo tem algumas áreas que a gente nem imagina, que a hora que você vai ver, tem carrapato ali. Tá? Agora, não, eu tenho que fazer uma atividade em uma área que eu sei que tem carrapato. Então, tenta colocar roupa da cor mais clara possível, branco de preferência, toda fechada, de preferência um macacão, colocar uma bota com a calça por dentro, tentar vedar a parte entre a bota e a calça com aquelas fitas largas, aquela fita de fechar caixa. Sim. Vedar e depois passar o lado adesivo para fora, porque a hora que o carrapato tentar subir, ele vai ficar grudado ali. A roupa clara é porque caso o carrapato se espalhe em você, você vai ver na roupa, certo? Porque o carrapato, eles ficam muitas vezes na ponta da vegetação, esperando um animal, uma pessoa, para ele se alimentar. A hora que passa por ali, ele adere e espalha pelo corpo do hospedeiro dele, que ele vai querer se alimentar. Então, se você tiver com uma roupa clara, uma roupa branca de preferência, você vai conseguir ver, detectar essa infestação. Uhum. Agora, se você foi infestado, eu sempre aconselho, procura o médico, ele pode te orientar como fazer. Existem alguns sabonetes, algumas coisas que aí o médico, né, que analisa a situação, né, mas a maioria só percebe mesmo a hora que o carrapato já não está mais no corpo. Tá certo. Outra coisa, se eu encontrei um carrapato no corpo, tá me picando, como é que eu tiro esse carrapato de maneira segura? Então, a tendência nossa é ir lá tentar pegar o carrapato, torcer o carrapato, e nisso você pode machucar, né, o carrapato, e se você tem um ferimento na sua mão, você pode entrar em contato com o material biológico do carrapato. Então, o que é o ideal? Você ter uma pinça, tentar torcer vagarosamente esse carrapato, porque ele está muito aderido na sua pele, pelo aparelho picador dele, né? Tentar tirar, porque se você puxar de uma vez, ele vai ficar com a parte que suga na sua pele, isso pode inflamar. Então, tentar retirá-lo da maneira mais suave possível, tá? Existem muitas coisas que a gente vê, tem gente que coloca fogo, passa isso, passa aquilo. Não façam isso, gente. Vocês podem ter problemas muito grandes. Então, a melhor maneira é com uma pinça, tentar torcer vagarosamente esse carrapato até que ele solte, tá? E se você tiver uma luva também, segurar com a luva e não colocar a mão direto no carrapato. Isso vale tanto para o carrapato no nosso corpo, quanto para o carrapato, por exemplo, no nosso cachorrinho em casa. Tá certo.
Outra pergunta, aqui no campus, se a pessoa for picada por carrapato, qual o procedimento? Olha, aqui no campus, né, nós temos no site da Prefeitura do Campus, aqui da USP de Ribeirão Eu vou Preto, deixar o tem link uma aqui para o parte, pessoal ver. depois tem, se você puder colocar o link, tem um local que você faz a notificação do carrapato. Inclusive, se você encontrar o carrapato em você, tem todas as instruções de como você encaminhar esse carrapato. Aí, não, eu não encontrei, eu fui picada, eu sei que eu fui picada, lá também tem como fazer essa notificação, porque assim a prefeitura do campus vai saber as áreas que está tendo infestação, a gente tem que ajudar nisso, né, para dar essa informação, onde está sendo encontrado carrapatos, então a gente informar a prefeitura do campus, e isso tem no site, logo que você entra no site, está na primeira página, já tem lá essa informação. Bacana. Bom, acho que a gente falou tudo aí sobre carrapatos, sobre a prevenção, sobre o que fazer, né, aqui no campo se for identificado, né, que teve uma picada ou que foi infectado. Importante, né, que o pessoal entre nessa página caso ocorra, informe certinho ali os dados, porque eu acredito que é com isso que a prefeitura vai focar mais os seus trabalhos para mitigar, né, diminuir a concentração de carrapatos ou de vetores naquele espaço ali onde foi identificado, né? Acho que é Sim, para isso. a prefeitura do campus, ela já faz, né, esse trabalho já há alguns anos, né, desse controle, de monitorar esses carrapatos. Então, é muito importante que a gente informe o que está acontecendo e essas áreas, que podem ser áreas novas. Às vezes, eles podem encaminhar esse carrapato e ver que são espécies diferentes. Então, quanto mais informação, é o que é melhor para o controle, certo? Porque os carrapatos existem, o ciclo dele existe, essas fases que a gente está nessa época de larva e ninfa, aumenta mesmo o número de pessoas infectadas, infestadas, né, no caso, de carrapato, que a gente fala que é uma infestação, na hora que você tem um monte de carrapato pelo corpo, pelo fato de você não enxergar esse carrapato, né, agora nas fases adultas, você já vai conseguir enxergar melhor, então você consegue até para retirar esse carrapato é mais fácil. Então, sempre ficar de olho e se sentir qualquer sintoma, febre, dor de cabeça, calafrio, dor no corpo, lembrar de procurar um médico e relatar que esteve em áreas gramadas, esteve em áreas que tem relato de carrapatos, e isso também não quer dizer que você esteja com febre maculosa ou com alguma doença causada por carrapatos, porque, como eu disse, o número de carrapatos infectados é mínimo, tá? Mas não é zero em todos os lugares. A gente vê algumas cidades, alguns locais, mesmo no Brasil, que tem casos de febre maculosa com alguma frequência. Então, qual que é a intenção? É prevenir, é não deixar acontecer, certo? Bacana. Ana Paula, queria te agradecer em nome da CIPA, da Prefeitura do Campus, por ter aceitado rapidamente aí nosso convite, preparado aí todo esse material para mostrar para a gente. Queria deixar meu agradecimento para você e fique à vontade aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, tá? E peço mesmo para todas as pessoas divulgarem as informações, se conhecer alguém que está com dúvida, alguém que falar, eu fui picado por carrapato, eu encontrei carrapato, dá orientação sobre essa informação que tem no site da Prefeitura do Campus, notificar, procurar médico em caso de alguns sintomas, relatar, e isso aqui não vale só para o campus de Ribeirão Preto, tá, gente? Vale para qualquer área que a gente frequenta, às vezes, hoje em dia, a gente está dando preferência por áreas abertas, né, arejadas, atividades ao ar livre, então, às vezes tem uma chance até maior de encontrar um carrapato, às vezes no corpo ou na roupa, então, ficar atento também a essa possibilidade em qualquer área que a gente frequente. E agradecer a CIPA e parabenizar pelo trabalho de vocês. Valeu, obrigado. Queria agradecer você que estava assistindo esse vídeo aqui com a gente, da CIPA, e que fiquem atentos para os próximos vídeos que serão divulgados no canal da CIPA da Prefeitura do Campus. Muito obrigado.